Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. No capítulo de hoje, nós veremos o desafio lançado pelo profeta Elias, servo do Deus vivo, aos 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Aserá, ou seja, 850 contra 1. Mas esse 1 é o Deus dos deuses. Vem comigo! O Reino do Norte estava passando por um período bem difícil, uma terrível seca que já durava 3 anos e que só acabaria através da oração fervorosa de Elias. Até então, Deus estava mantendo Elias escondido da fúria de Acabe. Mas então, Elias recebeu a ordem do Senhor, dizendo que tinha chegado o momento de ele se apresentar ao rei. Enquanto isso, Jezabel, mulher de Acabe, exterminava todos os profetas do Senhor. E aqui podemos incluir também os levitas encarregados da adoração no templo do Senhor. Nesse contexto, um personagem merece destaque: Obadias. Ele era tanto administrador do palácio real, quanto mordomo e supervisor de tudo o que o rei Acabe possuía. Mas que também era um homem muito temente ao Senhor. Deus o havia colocado no palácio com o objetivo de apoiar os profetas fiéis ao Senhor naquele tempo tão difícil. Obadias escondeu 100 dos profetas perseguidos por Jezabel em 2 das mais de 2.000 cavernas existentes na área do Monte Carmelo, e ali ele os alimentou com pão e água. Embora as tradições judaicas fazem desse Obadias o mesmo Obadias que tem o seu livro registrado entre os profetas menores, é um pouco difícil ter certeza, pois existem nada menos que 13 Obadias mencionados no Antigo Testamento. Confira. Assim como é horrível encontrar um Judas entre os apóstolos, é grandioso descobrir um Obadias dentro do palácio do rei Acabe. Quanta graça de Deus ele devia ter para manter viva sua fé no meio de um contexto tão idólatra, imoral e cheio de iniquidade. A seca era tão severa que um dia o próprio rei Acabe chamou Obadias para juntos saírem à procura de capim para alimentar as mulas e os cavalos usados pelo exército. O rei foi para um lado e Obadias foi para o outro. Nesse ínterim, Elias vinha a caminho para se encontrar com o rei Acabe, conforme a ordem do Senhor, e encontrou Obadias. Quando Elias pediu a Obadias que dissesse ao rei onde ele estava, Obadias temeu pela sua própria vida. O rei havia feito uma busca exaustiva por Elias, buscando puni-lo pela seca que suas orações haviam causado. Obadias temia que, se ele anunciasse o encontro com Elias e o profeta desaparecesse novamente, Acabe o puniria por deixar Elias escapar. Mas quando Elias garantiu que ficaria onde estava, Obadias então foi dar ao rei a notícia tão esperada de que ele havia se encontrado com Elias e que ele queria encontrar-se com o rei. Obadias é um exemplo de inúmeros cristãos que ao longo dos séculos tiveram uma atitude discreta, mas que deram grandes contribuições para a causa de Cristo e a expansão do seu reino. O rei Acabe foi ao encontro de Elias e a sua saudação não foi nada amigável. Ele disse: "Então é você o perturbador de Israel?" Pelo que se percebe, Acabe acreditava que Elias havia irritado o deus Baal e por isso Baal havia retido a chuva e não faria chover até que Elias fosse pego e executado. Infelizmente, ele deixou de observar Deuteronômio 28, quando Deus deixou determinado na sua lei que a desobediência do povo seria a causa de uma seca. Elias fez tudo de acordo com a palavra do Senhor, inclusive desafiar o rei, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, esposa de Baal, para um confronto no Monte Carmelo.
Acabe concordou prontamente e todo o povo se reuniu no monte logo pela manhã. Embora 850 profetas tenham sido desafiados, parece que apenas os profetas de Baal aceitaram o desafio, porque somente eles são mencionados na sequência do relato. O propósito de Elias não era apenas desmascarar o falso deus Baal, mas também trazer o povo transigente de volta ao Senhor. No desafio, Elias deu vantagem para os profetas de Baal. Poderiam construir seu altar primeiro, escolher o sacrifício, oferecê-lo e demorar o quanto quisessem, fazendo as suas preces a Baal. O ápice do desafio era o fogo. O fogo não viria nem de Elias, nem dos profetas de Baal. Tinha que ser de origem sobrenatural e fornecido por Baal ou pelo Deus de Israel. Deu meio-dia e lá estava Elias zombando dos profetas de Baal, pois até então não havia acontecido nada. Eles já tinham dançado, clamado, estavam exaustos e cobertos de sangue dos ferimentos feitos em si próprios com facas e lanças e nada. Continuaram mais algumas horas e nada. Então, às 15 horas, no horário do sacrifício da tarde, Elias tomou a frente. É provável que o altar que Elias usou tenha sido um altar de adoração ao Senhor já existente no Monte Carmelo e que havia sido destruído pelos profetas de Baal, de modo que Elias o reconstruiu e o santificou. Usou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, cavou uma vala ao redor do altar, colocou o sacrifício sobre a madeira no altar e encharcou tudo com 12 cântaros de água. Depois, Elias levantou a voz em oração ao Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele fez uma oração que durou menos de 1 minuto, mas produziu resultados além das expectativas. O fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Deus fez assim porque queria glorificar a si mesmo no meio do seu povo. O altar de Baal continuou lá, intacto, como um monumento a uma causa perdida, com os seus profetas aturdidos. Enquanto isso, o povo caía com seus rostos em terra, dizendo: "O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus." Naquele momento não havia o que escolher. Estava muito claro que só o Senhor é Deus. Mas Elias ainda não tinha terminado. Ele ordenou que o povo prendesse os falsos profetas de Baal. Elias simplesmente exigiu que os profetas de Baal recebessem o tratamento que havia sido dado aos profetas do Deus de Israel. Todos foram mortos. Veja que Deus queria enviar a chuva, mas era importante confrontar e eliminar aqueles profetas de Baal antes que viesse a chuva, porque era crucial que todos entendessem que a chuva vinha do Deus de Israel e não de Baal. Elias sabia que uma vez que o culto oficial de Baal havia sido derrotado, o propósito da seca também havia sido cumprido e a chuva estava a caminho. Elias comunicou isso a Acabe e enquanto ele comia e bebia, Elias voltou para o Monte Carmelo para orar. Elias se curvou no chão e colocou o rosto entre os joelhos e suplicou a Deus por chuva. E ao contrário do que aconteceu no confronto com os profetas de Baal, a sua oração não foi atendida de imediato. Por 6 vezes ele enviou seu servo para olhar na direção do mar para ver se havia algum sinal de chuva e nada. Mas Elias não desistiu e continuou clamando ao Senhor. E na 7ª vez o servo viu uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem subindo do mar. A evidência da chuva veio devagar e de uma forma pequena, mas dessa pequena evidência Deus trouxe uma obra poderosa. Esta é uma ilustração de como devemos estar atentos aos pequenos sinais que precedem as obras poderosas de Deus.
Com base apenas na visão de uma nuvem que era tão pequena quanto a mão de um homem, Elias creu que uma torrente de água estava a caminho e avisou ao rei Acabe que se apressasse, o que ele obedeceu prontamente, voltando para o seu palácio em Jezreel o mais rápido possível no seu carro guiado por seus servos. Não demorou muito e começou a escurecer, e uma chuva torrencial começou a cair sobre a terra. Mas o profeta não tinha carros conduzidos por servos para fugir da chuva. E aí, gente, Elias fez uma incrível corrida cross country de quase 30 quilômetros de distância no poder sobrenatural do Senhor e em tal velocidade que chegou na frente do rei Acabe em Jezreel. Foi um feito e tanto que serviu como mais um sinal para o povo de que a mão poderosa do Senhor estava sobre o seu profeta. Bem, depois de tantas manifestações sobrenaturais do poder do Deus de Israel, era de se esperar que Elias estivesse numa condição espiritual ideal, capaz de enfrentar qualquer coisa. Mas o capítulo seguinte mostra exatamente o oposto, porque agora entra em cena a rainha Jezabel. Você confere a continuação da vida cheia de emoções do profeta Elias aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até amanhã.